Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alana Carolina Kopichenski, sou professora da disciplina de História e hoje nós vamos ter uma aula com os alunos do 7º ano do ensino fundamental sobre os povos indígenas. Tudo bem. O nosso objetivo dessa aula é descrever e problematizar as formas de organização das sociedades americanas, ou seja, os povos originários, no tempo da conquista, com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências. Certo, nesse território que hoje nós chamamos de Brasil, já haviam moradores muito antes da chegada dos portugueses. Então, e esses povos eles estavam distribuídos em diversas regiões, em todas as regiões do Brasil, haviam povos que possuíam sua própria etnia, então eles se organizavam de uma forma social, política e econômica a partir da identidade cultural de cada etnia. Vamos conversar sobre algumas delas? Então, eu separei aqui para vocês 3 grandes grupos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, são eles os caigangues, potiguara e acroá. Vocês percebem que há uma palavrinha, 2 palavrinhas, aliás, ao lado dos nomes, são elas G e Tupi. O que isso significa? Significa que no Brasil haviam 2 troncos linguísticos, Macro-G e Tupi-Guarani. Quem utilizava do tronco linguístico Macro-G vivia na região central, pegava um pouquinho da região do Nordeste e também da região sul aqui do Brasil, enquanto o tronco linguístico Tupi-Guarani era referente aos povos que viviam ao norte do Brasil. Nessa tabela, a gente consegue perceber que haviam semelhanças e diferenças entre os grupos indígenas, entre as etnias, certo? Por exemplo, a forma que eles se referiam aos líderes. Os povos caigangues chamavam seus líderes de caciques, os povos potiguaras chamavam seus líderes de poti, e os povos acroás se referiam aos seus líderes como carro. Também na forma econômica, a forma que eles sobreviviam também se diferem, tem algumas semelhanças. Isso é muito importante para a gente entender a complexidade e a diversidade desses povos, né? Então a gente não pode utilizar o termo povo indígena, mas sim povos indígenas, porque são diversos e possuem diversas etnias diferentes, certo? Aqui eu separei para vocês um mapa para a gente ter dimensão realmente da diversidade desses povos. Eles estavam espalhados aqui. E esse mapa é dividido através das etnias, então vocês percebem que está bem preenchido, né? Então são diversas etnias que habitavam o nosso território, esse território antes da conquista. Certo, mas quem descobriu o Brasil? Porque se a gente supõe que alguma coisa foi descoberta, que a gente descobriu alguma coisa, isso quer dizer que antes de ser descoberto não tinha história, certo? Ou essa história não era contada. E para a gente conseguir entender as diferentes narrativas que foram construídas sobre os indígenas, é importante e também fundamental que a gente entenda as expectativas e também as experiências com relação ao primeiro encontro. Então, através das grandes navegações, da exploração marítima, os povos portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, tinham o objetivo de chegar até as Índias, até o Oriente, para explorar as riquezas daquela região. Contudo, eles avistaram os territórios da Bahia e atracaram seus navios na costa litorânea. Ao chegarem aqui, eles nomearam essa terra como Terra de Santa Cruz. Para a gente conseguir entender as experiências, as expectativas, né, com relação aos portugueses e os povos indígenas, eu entreguei a vocês um trecho que eu separei da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu essa carta em 1500 e enviou ao rei na intenção de contá-lo como que foi essa experiência do primeiro encontro com relação à terra, com relação aos povos que já moravam aqui. Então, esse documento, essa carta, é uma fonte histórica, ela revela pra gente experiências do passado, né? Isso é muito importante na função para o historiador ou historiadora. Então, eu entreguei esses trechos para vocês. Eu quero que vocês façam uma leitura silenciosa e prestem atenção nos principais pontos que chamaram a atenção de vocês com relação à caracterização dos povos, da terra e, enfim. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a leitura. Isso, muito bem. Agora vamos comentar sobre a leitura. O que vocês acharam interessante, o que mais chamou a atenção nessa relação com os indígenas? Isso, é isso mesmo. Eles caracterizavam os comportamentos, né? A forma física dos indígenas, como que foi o encontro, muito bem. O que mais? Isso, com relação à crença também, muito importante os pontos que vocês levantaram. Agora, a gente vai entender como que se construíram essas narrativas
sobre os indígenas. Então, na carta é visto que houve um estranhamento cultural entre os dois povos. Os dois povos tinham culturas muito distintas, certo? No início dos trechos que eu separei para vocês, é possível a gente perceber que os indígenas, ao avistarem os portugueses, permaneceram um pouco rijos. A gente percebe que essa carta ela tem um pouco dessa linguagem difícil da gente entender, né? São palavras que às vezes a gente não consegue compreender, mas que ao interpretá-la a gente consegue entender a partir do contexto, certo? Por exemplo, quando eles citam que os indígenas, ao perceberem os navios atracados, se tornaram rijos, levantaram o seu arco, né? Colocaram a sua flecha, né? Porque eles se sentiram um pouco reflexivos, um pouco pensativos, eles não conheciam a outra cultura e de certa forma a estranharam, né? Então isso houve um estranhamento, tanto que os portugueses também estranharam a cultura dos indígenas. Então, nesses estranhamentos também surgiram os escambos. A gente consegue perceber na leitura integral da carta que esses escambos foram feitos, né? Os portugueses apresentavam animais, apresentavam bens que eles trouxeram de Portugal aos indígenas, e os indígenas apresentavam os bens que eram deles, né? Os materiais que eram deles para os portugueses. Por exemplo, os portugueses usavam joias, né, muito caras, feitas de ouro, e os indígenas, ao perceberem essas joias, eles sinalizavam que nessa terra eles tinham esse material, ou seja, nesse território eles também tinham ouro, também tinham prata, né, e assim foram acontecendo os escambos. Só que é erro nosso pensar que esses encontros foram marcados por muita pacificidade, e não, muito pelo contrário, foram encontros que foram marcados por conflitos, por resistências, por alianças temporárias. Então, esses conflitos, né, ao os indígenas perceberem que estavam perdendo a sua terra, que estavam perdendo a sua identidade cultural, começaram a criar mecanismos de resistência. Isso foi gerando conflitos, e essas resistências elas poderiam ser através das fugas, né, através de embates diretos, através também da própria resistência cultural. Como assim, professora, resistência cultural? A resistência cultural que, aos indígenas perceberem que perdiam essa identidade cultural, né, que era movida nessa intenção dos portugueses colocarem uma nova cultura sobre um povo que já tinha sua própria cultura, eles manifestavam resistência ainda continuando, mantendo essas próprias características. Por exemplo, quando vocês leram na carta que se houvesse um entendimento entre os portugueses e os indígenas, certamente os indígenas seriam cristãos. Isso quer dizer por quê? Porque eles não tinham crença, porque eles não sabiam que era crença. Isso tá certo? Não, os indígenas também possuíam as suas próprias crenças. E essas características, elas caracterizam o etnocentrismo. O que será que significa etnocentrismo? Levando em consideração que etno vem de cultura, vem de grupos culturais, e centrismo vem de centro. E isso quer dizer que os portugueses, ao entenderem esses indígenas como seres selvagens, seres que não possuíam cultura, eles tentavam colocar, através, né, dos jesuítas, através dos seus próprios mecanismos de colonização, colocar os indígenas uma cultura, sendo que eles próprios já tinham a própria organização social e política, como a gente já viu anteriormente. Então, eles também possuíam a sua própria crença. Então, o etnocentrismo é quando a gente considera uma cultura superior à outra, né? Então, a gente desconsidera o processo cultural de uma determinada cultura e sobrepõe a outra, certo? Aqui tá uma imagem, uma fonte histórica também, que é a imagem da primeira missa, e isso exemplifica bastante esse processo de tentar colonizar os indígenas, de tentar culturar os indígenas, né, entre aspas, para essa questão da cristianização, através dos jesuítas, desconsiderando as próprias crenças que os indígenas já tinham antes mesmo da chegada dos portugueses. Agora eu quero propor a vocês uma atividade. Eu quero que vocês formem grupos de até 5 pessoas, 4 grupos, tá, pessoal? E vocês vão escolher um desses 4 etnias indígenas para vocês pesquisarem usando o tablet que já está na mesa de vocês, com conexão à internet. E vocês vão pesquisar questões culturais, sociais, organizações políticas, econômicas dos indígenas, para a gente conseguir entender e também entender como isso é visto na nossa sociedade contemporânea, certo? Então são eles o Tupi, Carijá, Tupinambá e Yanomami. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a pesquisa, para vocês elaborarem os resultados e depois a gente conversa sobre isso. Muito bem, pessoal, gostei muito do resultado de vocês, né? Mas para a gente conseguir discutir mesmo, né? Eu quero que vocês se organizem em círculos, coloquem as cadeiras em círculos para que a gente consiga
mesmo organizar para que a gente consiga entender melhor o resultado de vocês, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês só organizarem as carteiras, 2 minutinhos. Isso, muito bem. Vamos socializar então os resultados? Gostei bastante das pesquisas de vocês. Vocês conseguiram fazer essa conexão da sociedade contemporânea com a sociedade do passado, né? Conseguiram fazer essa relação passado e presente com relação às sociedades indígenas, né? Então a gente percebe que os indígenas são diversos, que as comunidades indígenas são diversas e possuem suas próprias características. Além disso, também elas estão passando por processos de desenvolvimentos culturais, né? Então o indígena de 1500 já não é o mesmo indígena que a gente conhece hoje, certo? Eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês para a gente refletir um pouquinho mais. Como as diferentes narrativas sobre os indígenas apresentadas pelos portugueses e pelos próprios indígenas influenciaram a compreensão da história e das relações culturais entre esses dois grupos ao longo do tempo? Isso mesmo. Então, a gente consegue perceber que foram construídas duas narrativas sobre os indígenas, a narrativa dos próprios indígenas e a narrativa dos portugueses sobre os indígenas, né? Então é muito interessante a gente perceber essas diferenças e analisar de uma forma crítica, para que a gente consiga compreender a complexidade e a diversidade dessas relações, certo? Para finalizar a nossa aula, então nós aprendemos que os povos indígenas são diversos, que são caracterizados em etnias, que possuem sua própria organização social, política e econômica, né? E também entendemos que a relação dos indígenas com os portugueses no tempo da conquista não foi pacífica, mas foi cerceada por conflitos, resistências e alianças. E isso ainda dura até hoje, né, pessoal? Eu queria agradecer pela aula, eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Até a próxima aula!